Vamos lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um fator muito importante aqui que sempre é recorrente sobre como fazer o que a gente quer fazer, né? Que é uma coisa que é muito recorrente. A gente tem um monte de planos que a gente deseja fazer, mas a gente nunca consegue fazer muitos deles. Então, eu vou mostrar para você aqui soluções pragmáticas, soluções profundas, para que você possa sair muitas vezes. E eu aposto que você não ouviu algumas delas, então vamos direto a elas. O ponto importante aqui, né, antes da gente começar, é que nós já sabemos o que queremos e precisamos fazer, entre aspas. Então, é muito comum as pessoas já saberem o que elas precisam fazer. Quando ela diz precisa, a gente vai abordar esse assunto depois, mas esse precisa é assim: eu quero fazer faculdade, eu quero um emprego melhor, eu quero fazer intercâmbio, eu quero viajar o mundo, eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um namorado, quero ter uma esposa, quero ter um esposo, quero ter filhos, quero ser milionário, quero ter poder, quero ser o presidente da república. Normalmente envolve essas questões de cunho materialista, tá? Então é importante que a gente saiba. Beleza. Por que nós fugimos então, se algo que vai nos fazer bem, é benéfico para todos, né, para todo mundo ao nosso redor, muitas vezes, para aquelas pessoas que a gente ama? A gente tem três motivos normalmente que acabam sendo trazidos na terapia, que é medo, insegurança, perfeccionismo e dor projetada. Então, assim, a pessoa tem medo, insegurança de fazer, de entrar naquele, por exemplo, ela sabe que ela tem que estudar para concurso e ela todo dia tem que sentar e estudar para ela transformar a vida dela, mas ela tem medo, ela tem insegurança de que ela não vai conseguir, de que ela não consegue estudar, de que é muito difícil, né? Então isso gera medo. O perfeccionismo também é uma fuga muito comum, porque, mas é que eu preciso estar na hora correta, no tempo certo, senão as coisas não funcionam, eu preciso estar com silêncio, eu preciso estar com a casa sozinha para mim, eu preciso ter a noite livre e eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo. Então você está sempre buscando a perfeição, que é um estado do ideal, e o ideal ele é imutável e, portanto, ele não existe na realidade, né? Então é uma fuga da matéria para o campo psíquico, né? O campo que, se pudermos falar, metafísico. E também temos a dor projetada. Eu penso naquilo que eu tenho que fazer, e isso me dói. Normalmente a gente faz, inclusive, a gente cria um problema muito maior, muitas vezes, do que de fato é. Então, isso faz com que a gente tenha um grande problema projetando isso. Nossa, mas eu tenho que, é muita coisa, eu não vou dar conta e tudo mais. Enfim, e aí vem um monte de soluções, né? Acho que assim, a primeira solução, né, é que eu tenho três soluções que eu preciso bater nelas para você saber que eu falei delas. Diminuir a dor do início, né? Então, assim, você coloca muita dor, então você precisa diminuir a dor, né? Então, como que você diminui a dor? É tudo uma questão, você se surpreenderia ao perceber que na psicologia, a sua psique, a sua mente, ela é muito maleável em diversos aspectos, tá? Então, você consegue diminuir a dor do início só com uma autossugestão. Então, por exemplo, você quer correr todos os dias de manhã, você pode sim facilitar o teu processo, tá? Que a gente vai entrar, mas a questão de diminuir a dor é falar assim, nem é tão dolorido assim, eu só vou andar, eu só vou colocar o tênis, vou dar uma caminhada só na quadra. Então, você está diminuindo aquela pressão, né, de iniciar aquilo que você quer fazer, que vai te resgatar a saúde, né? Uma das grandes metas sempre é emagrecer. Ninguém quer ter saúde, a não ser que você tenha perdido, esteja numa situação você seja mais velho. Normalmente as pessoas querem beleza estética, né? A segunda opção, aumentar o prazer imagético, né? Então você consegue e você diminui a dor justamente aumentando o prazer. Então você pensa, nossa, como vai ser gostoso, eu vou poder andar, isso quando eu voltar, a sensação de tranquilidade que vai dar no meu coração, eu vou poder fazer, eu vou fazer um shake aqui para mim depois, vou tomar um banho bem gostoso. Então você está diminuindo a dor, falando que não é tranquilo, por mais que você vá correr, vá fazer meia hora, uma hora de corrida, você falar que você vai só começar, que você vai só andar uma quadra, ajuda você a sair daquela monotonia e a fazer você pegar as coisas e fazer. E aumentar o prazer também da projeção, né? Então, seria uma recompensa futura. Fazer ser mais fácil que a tentação, então o que acontece? A gente sempre vai buscar o caminho mais fácil. Então, a tua tentação você vai substituir
a tua corrida por ficar vendo Twitter, ficar vendo TikTok, ficar vendo YouTube, ficar enrolando, ficar no WhatsApp, você vai inventar de limpar a casa, enfim, você vai fazer mil e uma maneiras de evitar aquele problema porque você está fazendo uma grande dor, né? Então você facilitar esse processo pode ajudar bastante. Então você dificulta a tentação e facilita aquilo que você quer fazer. Como que dificulta a tentação? Bloqueadores de aplicativo, você deixa o teu celular longe, você tem um celular só para isso, outro celular só para com o básico, né, para que você não tenha, enfim. Você pode deixar ele trancado, você pode, enfim, fazer promessas com pessoas próximas para que elas te cobrem. Tudo isso são formas de dificultar a tentação. Aumentar a dor, né? Então você tem que se lembrar de como você, nossa, eu vou me sentir muito fracassado, é, seria muito bom que você pudesse dificultar, né, o scroll, por exemplo, infinito desses aplicativos de conteúdo, né? Seria uma forma de aumentar essa dor. Enfim, são tentativas que você pode fazer que também ajudam, né? E diminuir o prazer da tentação. Então, não só dificultar, mas diminuir o prazer. Né? Aquilo não é você simbolicamente, né, mentalmente falando, você pode colocar um ar pesado naquilo. Tipo assim, cara, não vai ser legal, eu vou só ver tranqueira, eu vou ver coisa e vai me deixar com raiva, vai mexer comigo emocionalmente, porque isso é uma coisa que a gente não faz, tá? É uma coisa muito importante, a gente usa isso para fugir, porque ele é rapidinho, você pega o celular e você abre, já tá dentro do aplicativo e já começa, tá. Se você parar para pensar, porque você está fugindo, o problema de fato não é necessariamente o que você vai fazer, é porque você está fugindo das coisas que você gostaria de fazer. Mas você também é um perfeccionista, a gente já vai chegar lá. Então o que acontece? Você vai pelo que está mais fácil de fazer. Se você parar para pensar 10 segundos antes de entrar no aplicativo, você vai falar assim, poxa, quantas coisas que você entra que acaba ficando, você fica mal de ver, você vê crime, vê porrada, vê gente se maltratando, gente passando a perna um no outro. Aí você vai às vezes jogar, por exemplo, aí você vai jogar buscando um prazer, acaba se irritando pra caramba, sai de lá extremamente irritado. Então, se você conseguir perceber isso, você consegue diminuir o prazer da tentação, tá? Isso é muito importante. A gente sempre tenta fazer o caminho mais curto e menos custoso. Pois bem, na parte do perfeccionismo, você vai criar uma urgência simbólica, tá? O que que acontece? Você é muito perfeccionista, essa é a tua desculpa, tá? A desculpa sua é essa, você quer fazer as coisas certinho, né? Você sente que não está no momento, você sente que não está preparado. E o que que acontece? Você dá muito valor para aquilo. Então, você pode criar uma urgência simbólica, tá? Ou você pode diminuir o peso, quando a gente está falando de diminuir a dor, a gente está falando de diminuir o peso que aquilo tem sobre você. Então você está lá, você tem que fazer a tua tese, teu TCC, que é algo importante. Só que se você tirar a importância, e perceba que a importância está só na sua cabeça. Porque se você, eu vou reprovar, ok, vou ter que fazer de novo. Eu vou, enfim, vou ter problemas com a professora, vou reprovar, vou ter que fazer de novo, talvez não me forme. Todas as situaçõezinhas assim, então, né, que se você olhar na cosmovisão, é uma coisa tão pequena que você poderia muito bem quebrar esse perfeccionismo, transformando isso em prazer. Então você tem felicidade de fazer de fazer uma tese que você gosta, que você vai se envolver, e aí você não vai ficar muito tipo, eu preciso acertar tudo de uma vez só, porque você tem medo do erro. A gente vai chegar no principal problema, tá? Então criar a urgência simbólica faz com que você não precise necessariamente trabalhar isso, mas que vai te fazer obrigar a fazer. Por exemplo, olha, eu quero me formar e minha avó, por exemplo, ela já está idosa, se eu demorar muito, ela não vai me ver formar, e é uma coisa que eu quero muito. Então, isso te dá uma urgência simbólica que faz você seguir em frente, tá? E podem ser coisas, normalmente são coisas que envolvem outras pessoas, porque nós não damos valor a nós mesmos nesse sentido, tá? A gente sempre empurra para frente, a não ser que a gente tenha uma urgência real que a gente consiga observar, como, por exemplo, uma doença, como, por exemplo, uma sensação de fato da brevidade da vida é algo que traz urgência, tá? Isso pode funcionar. Mas perceba que a maior parte das soluções aqui, gente, é mental, é psicológica, tá? É isso que faz a diferença, é isso que faz as pessoas fazerem das que não fazem, tá?
E medo e insegurança é o principal problema aqui. Que você tem um ego que é centralizador da sua psique, o que na primeira metade da vida acho que é até interessante, principalmente na infância e adolescência, é crucial. E depois de um tempo, você vai percebendo que o ego, ele... a gente sempre aprendeu a reforçar o ego para sobreviver, né? A maior parte das terapias faz um reforço de ego, reprime as questões negativas. O mundo existe, parece, de você, pede para você ter um ego forte, né? Eu diria um ego que pareça forte, mas no fundo você sabe que não é aquilo. Então essa dissociação entre a realidade e aquilo que você mostra faz com que você tenha uma autoestima extremamente baixa. Você fica frágil, porque você depende só de você, você é um fraco, certo? Você se sente fraco. Portanto, você tem duas opções. Ou você vai para um caminho de ter um ego pequeno, ou você vai ter um ego inflado. Muita gente vai para o ego inflado, ou seja, você se torna um narcisista, um condutopata, você tem um ego que está extremamente inflacionado e que transforma a vida de muita gente no inferno. Mas ela funciona, ela traz uma solução. Eu coloquei em vermelho porque não é a que eu recomendo, mas ela traz uma solução, porque aí você se transforma praticamente num semideus. Você sente que você tem o poder, certo? Num ego inflacionado. Agora, o que o Jung coloca aqui como solução, e de forma sábia e talvez quase única, para ser sincero, na psicologia, é o ego pequeno. Porque o ego pequeno, ele se sente, não é pequeno perante os outros, é perante a nós mesmos, né? A todo esse mundo que a gente chama de mente ou psique humana. Dentro da sua psique existem uma série de fatores, conscientes, inconscientes, figuras, complexos, arquétipos trabalhando e tudo mais, né? Representados numa simbólica que a gente chama desse fenômeno que é a mente humana, tá? Então, quando você sente que o seu ego verdadeiramente, ele é verdadeiramente pequeno, nessa cosmologia, nesse universo que a gente pode chamar de mundo interior, você está alinhado à realidade. Você não precisa ficar fazendo caras e bocas, você não precisa ficar fingindo algo que você não é. Isso te traz uma liberdade tremenda. E você entende que aquilo que será de grandioso virá de outras fontes internas de você. Então você deixa de se identificar com o ego somente, começa a beber de vários outros fenômenos e começa a fazer essa conscientização, trazer à consciência esses processos. E isso faz com que você tenha muito mais segurança. Não porque você está inflando o seu ego, porque você acha que isso é um semideus, mas porque você bebe da fonte que, que você possa chamar de divina. É uma diferença bem grande. E é a realidade. Quanto melhor atrelado à realidade, mais seguro você está. Por mais que você se sinta extremamente fraco, você entende que a sua fraqueza que o ser humano é falho, você entende que o ser humano é teste e erro, que ele está sempre brincando, ele está sempre aprendendo. A gente nunca deixa de ser criança nesse sentido de aprendizado, nesse sentido de transformar-se. Portanto, quando você aceita a realidade, você fica muito mais relaxado. Você fica muito mais tranquilo. Você não está sempre querendo performar como se soubesse de tudo. Você pode, inclusive, reforçar o trabalho pela persistência e se tornar alguém de excelência, porque esse é o caminho da excelência, é a consistência. Né? Então, alguém tem medo de começar a dançar, porque eu não sei dançar, e você quer dançar como se fosse um grande dançarino. E aí você, obviamente, não quer se provar contrário, por isso você tem medo, insegurança, perfeccionismo. Então, todas as máscaras do medo. Né? Você criou uma persona, né? Uma máscara para a sociedade que você não quer comprovar contrário. Por isso que você evita, porque a hora que você for fazer, você vai ver que você não é. Entendeu? Então, isso que eu acabei de falar é uma das grandes verdades que muita gente não tem a menor noção. E qual que é a solução, então? A gente tem duas soluções, tá? Elas são válidas. Você tem uma mais pragmática, mais superficial, né? Mais de superfície, que vai trabalhar mais a casca do problema, tá? Que é você trabalhar a recompensa futura, facilitar o que precisa e dificultar o que não quer, o que não precisa. Então, você quer começar a ter uma vida saudável, você quer ser uma pessoa... Só que essa vida saudável, gente, é vaidade.
tá? É importante que você entenda. É vaidade. As pessoas querem ser vaidosas, principalmente quando você está no início da vida, ali até os seus 50, 60 anos. Aí depois dos 60 anos, eu posso aceitar que a pessoa está preocupada com a saúde de verdade. A maioria das pessoas está buscando a vaidade. É importante que você entenda o que você quer de verdade. Tá? Esse é o primeiro passo. Ser honesto consigo mesmo vai facilitar todo o processo. Não tem problema se você quiser. O problema é que você muitas vezes vai se tocar que a vida não é só isso. E talvez você tenha medo de saber isso, né? Muita gente tem medo de saber que a vida não é só material. E daí ela entra num estado de choque porque ela começa a entrar em contato com algo um pouco mais profundo, tá? Mas funciona, você regular a tua rotina, não tomar café tal hora, dormir tal hora, acordar tal hora, facilita o processo. Primeira coisa do dia, fazer o que você tem que fazer, o mais difícil, correr, tal, tal, tal. Trabalhar isso, não, vou postergar o meu prazer para o futuro, depois vou me recompensar, fazer recompensa, vou facilitar aquilo que eu quero fazer, dificultar aquilo que eu não quero, e por aí vai. A parte transformador, que daí é profundo, trabalha mais nuclear, eu colocaria, é a individuação. O que é individuação? Conhece-te a ti mesmo e dominarás o mundo. Porque conhecer a você mesmo é você ser honesto com essas questões. O que de fato eu quero? O que de fato me move? O que de fato é meu chamado? O que de fato é por que eu quero fazer o que eu estou querendo fazer? E aqui vem o principal, que nuclearmente é que será que nós queremos um monte de coisa por puro ego, vaidade, acúmulo de materialidade para vencer os outros, para parecer melhor do que os outros? Não é isso aqui que, sim, se você analisar os desejos das pessoas, são todos centralizados nisso. Assim, quase todos são centralizados na matéria. É viajar mais, mostrar para os outros. Não basta só viajar, você tem que mostrar para os outros. Ter um baita casamento, casar, enfim, aquilo que aos olhos da sociedade, perante o que aquela pessoa percebe, é de valor. Isso aqui é tão pequeno, gente. Assim, é tão pequeno pensar assim. É importante a gente trabalhar, é importante a gente conquistar as coisas, é importante a gente se transformar a vida dos outros, correr atrás do dinheiro. É importante, né? A gente não pode negar a matéria. Como ser humano completo, a gente não pode negar a matéria. Agora, as pessoas vivem uma vida inteira fazendo isso aqui. E aí, o Botox, que vai preenchedor de lábios, se torna matéria, não porque é bonito, não, é porque os outros fazem. E aí eu preciso fazer também para eu estar na régua, para eu estar na competição. Então você vive uma vida inteira competindo, né? E é engraçado que essa competição passa na tua cabeça. Por mais que ela exista na realidade, você faz essa competição na intensidade que você percebe. Então você está sempre competindo. Quero ter o melhor marido, quero ter a melhor mulher, a mulher mais bonita. Eu quero ter. Depende se você acha que é filho, casar e ter filhos. Se você acha que não, é liberdade, é não ter ninguém, é ficar com todo mundo, e é viajar pra caramba, e é conseguir 10 bilhões de dólares, ou às vezes é 100, às vezes é 1 bilhão. É ter uma empresa super bem sucedida com 200 mil funcionários, é ser extremamente bonito, extremamente atlético, as pessoas passar na rua, as pessoas olharem para você. Tudo envolve a vaidade. E tudo é essa inflação do ego, porque como teu ego é frágil, ele se sente frágil, você está sempre querendo o quê? Reforçar, cada vez aumentar o reforço desse ego, né? E só tem uma forma de você vencer nesse processo aqui, que ele existe, porque a gente está falando da realidade aqui. Ele existe uma forma. Como que se motiva com isso? Só tem um tipo de pessoa que consegue vencer nesse processo. Se você não é uma pessoa super competitiva, você vai sofrer, tá? Se você é uma pessoa que não tem um, um sentimento de competição muito grande dentro de você, você vai sofrer muito, porque nesse jogo você vai perder. Porque existem pessoas que são super competitivas.
É preciso que você entenda. Atletas, jogadores, artistas, existem alguns. Você tem muitos empresários, muitos políticos, né? São profissões que vão atrair pessoas concursados, né? Dependendo do concurso, pessoas super competitivas. Elas, a vida delas se motiva muito pela competição, mas você não tem noção do que eu estou falando. Tem gente que tem um nível de competição muito alto. É uma coisa interna da personalidade da pessoa. E quando essa pessoa vive nessa vida, ela vai fazer as coisas porque é um chamado dela. Ela não suporta ser passado para trás, ela não suporta ser a pessoa, tentar pelo menos ser o campeão do bodybuilding, de ser o que tem o maior seguidor, quantidade de seguidor do nicho dela ou dele, que faça a maior quantidade de milhões de reais. Ela quer se posicionar, mas ela tem uma personalidade muito competitiva. E isso é inerente a ela, você pode analisar lá no começo da carreira, da vida dela, quando ela era criança, quando ela era adolescente. Se você não tiver este perfil, você vai sofrer horrores. Porque o mundo não, você não será o vencedor desse mundo. Você vai ficar lutando. É como se você estivesse tomando um remédio que está te fazendo mal e não, eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que tomar esse remédio porque eu quero vencer. Porque você entrou na pilha dessas pessoas que são extremamente energizadas nesse processo. Só que deixa eu te falar uma coisa, a maior parte das pessoas não é assim. Então você vai idolatrar uma pessoa, vai colocar ela num pedestal de referência, nunca vai conseguir chegar no nível que ela tem e vai ficar se matando, se duelando para chegar em uma coisa que você nunca vai ser o campeão. Porque você não tem a personalidade, ou então você será campeão às custas de muito sofrimento, às custas de muita negação de outros fatores da sua vida que são muito importantes e para o seu perfil de pessoa precisava ser olhado com atenção, porque você quer vencer. Teu objetivo é vencer, certo? Né? Seu objetivo é vencer. Vencer o quê? Vencer na vida. Portanto, ser feliz é vencer. Se ser feliz não fosse vencer, você não quereria ser feliz. Porque as pessoas querem vencer na vida. Só que o que é vencer na vida? Para alguém que está numa situação, que vive uma realidade completamente diferente, vencer vai ser bem diferente. Só que o que acontece? Aí tem o fenômeno que a gente tem hoje, de a gente saber tudo o que está acontecendo no mundo o tempo todo. Então a gente só tem referenciais extremamente competitivos. E isso acaba com a tua saúde mental. Mas não é para você negar isso. A questão é que você tem que se entender. Se você não se entender, não saber quem você é, tá? Não há nada que faça, que vai resolver teu problema. Porque você vai estar lutando por uma vida que não é sua. Você vai, obviamente, ter problemas com isso, com essa repressão, com essa inflação do ego, porque a vida não é só isso, né? E sempre que você olhar, você vai ficar sentido, vai ficar mal. Você está sempre mal porque você olha o outro está vencendo, você não está feliz com a vida, com a tua vida, porque você está vivendo uma vida que você quer coisas que na verdade você não quer, né? Você está só sendo vencido pelo ego, pela vaidade. Você está sendo manipulado pelo mundo exterior. E hoje, no mundo capitalista, você tem um reforço muito grande desse processo. Você só está querendo o que os outros têm. Igual uma criança que rouba o brinquedo da outra criança, porque ela sente que ela está sendo menos. Aquilo é importante para uma criança porque ela está formando o ego dela. Agora você já é adulto, só que você nunca parou para pensar nisso. Então você não quer diminuir a materialidade porque ela traz problemas. Ela traz conflitos dentro de você. Você não quer escutar esses conflitos, não quer descobrir de fato se você tem alguma coisa a mais, se você tem qual é o seu tipo de personalidade. Você não quer escutar se nem tudo é matéria e o que vai me preencher além da matéria, além desse ego, dessa vaidade de vencer. Muitas vezes as pessoas ficam felizes porque a outra perdeu e não porque você ganhou. Por quê? Porque você rebaixa ela e vocês ficam no mesmo nível. Isso é vencer.
pela percepção psicológica. Então você percebe que o objetivo de fazer o que se quer é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Enfim, não estou dando um sermão, estou apenas falando a realidade dos fatos. Portanto, você tem soluções pragmáticas, soluções profundas. Se conhecer, autoconhecimento profundo, faz com que você fique feliz com os objetivos verdadeiros da sua vida particular individual. Você não precisa ficar competindo com os outros num ranking de vaidade e ego inflado, inflacionado, que sempre está inseguro e que ataca os outros para tentar se defender, para tentar se proteger dessa fragilidade que ele vive. O equilíbrio do material com algo mais personalizado e profundo é essencial para o seu bem-estar e o seu avanço na vida. Nem um, nem outro. Nenhum, nem outro, porque o ser humano é feito de matéria e de psique. As duas realidades são verdadeiras, mundo interior, mundo exterior. Aí você precisa trabalhar os dois para que você conquiste e vá avançando nesse degrau, né? Que cada um está num degrau, em algum momento você está feliz, depois você fica um pouco triste porque você quer avançar, que é natural, e aí você vai trabalhar para chegar no próximo degrau. Agora, às vezes esse degrau que você quer avançar, muitas vezes é um degrau que você não gostaria de verdade, mas você simplesmente, por não pensar, por se deixar manipular, acaba seguindo nesse caminho que, no fundo, você não quer, te faz sofrer, porque daí você não consegue fazer, e se consegue fazer, se faz com grandes custas. E aí você gera neuroses, gera problemas psicológicos, e aí você não quer largar mais, porque você tem medo, você está numa gaiola de ouro, e por aí vai. Aí você vai complicando a tua vida. Quanto mais tempo passa, mais complicado fica. Mas sempre há uma solução. E aqui a solução é a individuação. Espero que você tenham gostado, tá? Se você gostou, deixe um gostei para eu saber que você gostou e considere se inscrever se você acha que isso aqui tem algum valor para você. E nos vemos no próximo vídeo.